Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o Sudoeste Asiático, chamado Oriente Médio. Pense num assunto maravilhoso que eu sei que vocês vão gostar. Vamos lá? Olha só, aqui eu trouxe um mapa acerca da localização do Oriente Médio. Podemos ver pelo meio desse mapa que a região do Oriente Médio é uma área estratégica, militarmente, economicamente, de todas as perspectivas. Por quê? Porque ela vai unir a Europa, a Ásia e a África. Tá certo? Então nós temos, é uma área estratégica em termos tanto econômico quanto geopolítico. Porque imagine, nessa área aqui, próximo ao Monte Sinai, né? A Península do Sinai, nós temos aqui um encontro, uma área de acesso do Mar Mediterrâneo para o Mar Vermelho e sair já no Golfo Pérsico. Tá certo? Então, são áreas bastante estratégicas, política, economicamente e geopoliticamente. Visto que conecta a Ásia, a Europa e a África, e nós vemos o quê? Que essa região é uma região que possui das maiores jazidas de petróleo do mundo. Lembremos que o petróleo, ainda hoje, é a principal fonte de energia que vai fomentar a economia industrial e capitalista dos nossos dias. A região ela é composta por 15 países e ocupa uma área de 6,8 milhões de quilômetros quadrados, na qual ela concentra uma população de aproximadamente 350 milhões de pessoas. Imaginemos isso, 350 milhões de pessoas. Né? A maioria são árabes de religião muçulmana ou islâmica. Apenas o Estado de Israel, é justamente de uma população predominantemente judaica. Tá certo? No Oriente Médio, existem várias tensões e conflitos justamente devido à instalação do Estado de Israel. Isso no ano de 1947. Então nós temos um conflito muito grande entre os israelenses, que são os judeus, e árabes, que são os muçulmanos. A posse da jazida de petróleo e o controle do seu fluxo também é motivo de enfrentamento constante entre esses países. De sorte que, no que diz respeito aos aspectos físicos, nós vemos um clima e um relevo bastante, vamos assim dizer, diferente das demais regiões do continente asiático. Nós temos um clima desértico, como o do Saara, onde alguns trechos mais próximos ao litoral temos o clima subtropical mediterrâneo, que é justamente onde se concentra a maior população. Então nós vemos um relevo baixo, em geral ele é baixo, formado por planícies ou depressões, tá certo? E no norte dessa região com áreas montanhosas, onde ocorre o clima frio e o frio de alta montanha, tá? Então nós vemos aqui o quê? Uma área que tem uma grande diversidade de paisagens. No que diz respeito ao petróleo, nós vemos que o Oriente Médio ele possui cerca de 65% das reservas mundiais deste recurso, cerca de 30% de gás natural do mundo. Por isso que as principais potências europeias, como a França, Inglaterra e a Alemanha, os Estados Unidos e o Japão, têm olhos cada vez mais ambiciosos nessa região. Temos aqui os maiores consumidores dessa fonte de energia, que é o petróleo, a Europa Ocidental, os Estados Unidos, a China e o Japão. Que são justamente o quê? Os principais países e grupos de países, no caso da Europa, que se utilizam, que compram esse minério. Então, a agricultura e a pecuária ela é bem baixa. Existe uma baixa produtividade, né, exceto nas áreas que surgem os oásis, e também no Estado de Israel. Porque o Estado de Israel tem um deserto lá, né, e lá eles promoveram processo de desalinização da água, de sorte que, por meio de sistemas modernos de irrigação, eles promoveram algo que nunca ninguém tinha feito antes, transformar um deserto no mar verde. Por exemplo, o azeite, né, de oliva que nós compramos, por exemplo, o melhor azeite do mundo é produzido justamente no Estado de Israel e se encontra na região do Oriente Médio. Então, boa parte da população mais pobre ela vive da criação de animais, geralmente do tipo nômade, tá? E a falta de alimentos para os animais promove justamente esse deslocamento de uma área para outra, tá certo?
A questão da água é bastante complicada, porque temos um rio principal, tá certo? Dentro dessa região, no caso aqui, da região da Palestina, da Jordânia, Cisjordânia, né? E temos o Rio Jordão, que é um rio principal, tem outros afluentes, ou rios pequenos, chamados rios temporários, e dentro dessa região como um todo, nós vemos também a região entre o rio Tigre e Eufrates, onde surgiram as primeiras civilizações, como foi a civilização sumérica. Então, nós vemos a questão da água é bem escassa nessa região, por isso há motivo de disputa por certas áreas. E no que diz respeito a esses conflitos no Oriente Médio, eles têm uma natureza, eles têm uma origem. E originou-se de quê? Justamente de vários povos nessas regiões, nesses espaços, né? Por exemplo, os principais povos do Oriente Médio são os árabes, turcos, persas, judeus, os curdos, que é um povo que não tem um território, tá? Dentre outros. Temos países aqui, como nós podemos ver nesse segundo mapa, de origem, maioria muçulmana, mais de 90% da população. Temos outros de maioria judaica, tá? Como é o caso do Estado de Israel. Então, nós vemos aqui países islâmicos com algumas pequenas partes, né? Minorias de cristãos. Então, nós vemos que o principal conflito se dá no campo religioso e também no campo territorial, como já falei anteriormente. Por exemplo, a questão da Palestina é a luta do povo palestino para reconquistar seus territórios. Por quê? Porque, segundo historiadores, nós podemos ver que o povo judeu passou por duas diásporas. Uma delas, ou a última delas foi no Império Romano, tivemos uma no Império Romano, e a outra no período, né, de Hitler, onde eles tiveram que sair, né, de seu território, deixar sua pátria, fugindo da perseguição. Tá certo? Nós vemos aqui essa região de Israel, da Cisjordânia e da Jordânia, fora a Síria, e vamos ver que houve vários conflitos, como a Guerra dos 6 Dias, a Guerra de Yom Kippur, tá? Entre outros. Por exemplo, tivemos aqui o início do movimento sionista, em 1897. E o que foi esse movimento? Foi liderado por Theodor Hess, que era um jornalista de origem judeu, né? Ele é britânico, mas de origem judia, e eles diziam o quê? Ele promoveu justamente a chamada dos judeus que tinham sido dispersos na diáspora para eles voltarem para o seu território. Aí temos aqui a declaração de Balfour, onde o governo britânico ele facilita e incentiva a criação do Estado judeu, que só vai acontecer com o fim da Segunda Guerra, né? Nós temos aqui um crescimento do movimento sionista, onde os judeus alegam direitos históricos sobre a região que hoje nós conhecemos como Palestina. Temos também os palestinos alegando direito adquirido, pois nunca saíram dessa terra. Então, é um conflito, gente, que nunca vai se acabar, porque cada uma das partes que vai querer ter razão. Infelizmente, é nessa perspectiva. Então, nós temos, em 1947, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela vai aprovar, por meio da tutela dos Estados Unidos, a partilha da Palestina. Então, nós temos uma zona internacional, o Estado palestino e agora a instituição do Estado judeu. Tá certo? O primeiro conflito ocorre na Guerra de Independência de Israel, de 1948 a 1949. Imagina, criou, instaurou o Estado de Israel. As potências aliadas ao Estado de Israel saíram do seu território. E ao sair, os países vizinhos como Egito, Síria, né, e Jordânia, Líbano e Iraque se uniram contra o Estado de Israel. E qual era o objetivo? Impedir a formação do Estado de Israel e expulsar novamente os judeus da Palestina. Israel ele vence e ocupa parte do território dos palestinos, aumentando consideravelmente a porção territorial. Então nós vamos ver, palestinos ficam sem território, sem seu próprio Estado. Então, nós podemos ver que o território judeu é esse, mas ele conquistou outras partes, justamente no decorrer desses conflitos. Então temos aqui uma organização dos palestinos, como é o caso do Al-Fatah, que é o Movimento de Libertação Nacional, e também a criação da OLP, por Yasser Arafat, tá? Que é a Organização para a Libertação da Palestina. Aqui nós vemos um posicionamento histórico contra a existência do Estado de Israel.
O segundo conflito dá-se o nome de Guerra de 6 Dias, porque ela durou realmente 6 dias, onde o Egito, a Jordânia e a Síria prepararam um novo ataque contra o Estado de Israel. De sorte que Israel antecipa o ataque dos árabes e ataca primeiro. Principalmente porque hoje, até o dia de hoje, o Estado de Israel possui o segundo melhor exército do mundo, perdendo tão somente dos Estados Unidos, que, por sua vez, treinou o exército israelense. Tá certo? Temos aqui o resultado desse conflito. O Estado de Israel original é esse amarelo. E os territórios ocupados agora, depois da Guerra dos 6 Dias, é justamente maior, que compreende justamente a península do Sinai, que pertence ao Egito. Então nós vemos que Israel, em apenas 6 dias, conquista toda a faixa de Gaza, toda a península do Sinai, toda a Cisjordânia, colinas de Golã, que é o território da Síria, e toda a cidade de Jerusalém. E lembre-se que Jerusalém é a cidade religiosa, berço das 3 principais religiões monoteístas: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Temos lá o famoso Muro das Lamentações, onde pessoas de todo o mundo vão para rogar suas orações a Deus, ou Yahvé, né, para o judeu, ou Eyer, Asher, eu sou, né, ou até mesmo Alá ou Jesus Cristo, para os cristãos. O terceiro conflito, ele vai falar sobre a guerra do Yom Kippur, que foi no dia do perdão. Imagine, num feriado nacional, o Estado de Israel se encontrava tão somente pedindo perdão pelos seus erros, seus pecados, para o seu Deus. E é nesse período, nesse dia, que o Egito e a Síria atacam de uma forma de surpresa o território israelita. Então nós vamos ver aqui uma intervenção dos Estados Unidos em favor de Israel e a intervenção da União Soviética em favor da Síria, onde eles começam a propor um acordo de cessar-fogo, tá certo? O resultado é mais uma vitória do Estado de Israel. Há um boicote da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, tá? Aos países que apoiaram Israel. Aí aqui vai ocorrer a primeira crise do petróleo. O que foi a crise do petróleo? Foi o embargo dos países que compunham a OPEP frente aos países que apoiaram o Estado de Israel. E nós vemos o acordo de Camp David, em 1979, onde Israel devolve a península do Sinai para o Egito, em troca o Egito se compromete nunca mais a atacar Israel. São acordos que ocorreram para promover justamente um cessar-fogo e um equilíbrio numa região tão tensa como é o Oriente Médio. Então, Anwar Sadat, do Egito, passa a ser considerado traidor pelos defensores da causa palestina. É como nós temos o costume de dizer, muitas pessoas hoje não sabem a origem desses conflitos. Por que existem tantas guerras, lutas e atritos nesses países? Tem sempre uma concepção histórica. Nesse período, começaram a surgir o Hezbollah, que quer construir um Estado Islâmico libanês, além de extinguir e acabar com Israel. Temos o Hamas, que é considerado um dos movimentos islâmicos fundamentalistas, terrorista, inclusive, que luta ferrenhamente contra os países do Ocidente, e o Jihad, que é a Guerra Santa, que é o objetivo original da organização, é derrubar o governo egípcio e substituí-lo por um Estado Islâmico, onde Alá teria escolhido o seu líder, o seu governante. Em 1987, dá-se início à Intifada, que é a Guerra das Pedras, revolta popular palestina contra a ocupação israelense na região da faixa de Gaza e na Cisjordânia. E ocorre, justamente depois desses conflitos, um acordo de Oslo, em 1993. E ocorre justamente nos Estados Unidos, por intermediação diplomática da Noruega, onde partes da OLP e a Arafat e Israel, tá, começam a promover um acordo de paz nessa região. Tá? Em 1995, há um assassinato do Rabin, que é responsável, né? Um radical judeu, infelizmente promove justamente o assassinato desse líder, o que provoca novamente tensão nessa região. É uma região que nós conhecemos como barril de pólvora. Por quê? É uma região estrategicamente e geograficamente, a localização geográfica é estratégica, que vai unir a Europa, a África e a Ásia, e como também de estratégia econômica devido ao petróleo.
Então nós temos o Muro de Israel, ou o Muro da Cisjordânia, fizeram para separar esses dois estados, semelhante ao que o Donald Trump estava querendo fazer entre o México e os Estados Unidos, para evitar a emigração, tá? E esse primeiro-ministro vai trabalhar justamente o Muro de Israel, que é um projeto cuja execução iniciou-se no ano 2002, tá certo? E separação entre o Estado da região, árabe da região da Cisjordânia, e o território judeu, representado pelo Estado de Israel, e que é responsável por essa construção. Temos aqui a Revolução Islâmica no Irã, tá certo? Com o Shah Mohammad Reza Pahlavi, que é justamente foi um ditador, não é isso? Ocorrido em 79, que lutava justamente contra tudo que o Ocidente propunha, tá certo? A aula fica por aqui, que Deus abençoe e se cuide. Um abraço.